Olá, me chamo Salina e irei contar para vocês algumas experiências sobrenaturais que eu e minha família tivemos na época em que moramos numa estranha casa. Essa casa foi construída num terreno que meus sogros nos presentearam. Lembro que durante uma das visitas, no período de sua construção, um dos vizinhos, que era um antigo conhecido nosso, me alertou sobre o local ser mal assombrado. Ele, inclusive, nos aconselhou a não morar ali. Nem me interessei pelo que ele poderia saber sobre aquele terreno. Na época, eu não dava muito crédito para essas coisas. Achava que tudo era superstição boba ou então coisas do imaginário das pessoas. E assim que as obras terminaram, prontamente nos mudamos para a casa, que havia se tornado a casa dos nossos sonhos. Cada canto dela planejado com muito carinho, sob medida para a nossa família. Tenho um casal de filhos, que eram crianças na época, e por esse motivo fizemos o quarto de ambos conjugados, para que pudessem ter acesso mútuo ao quarto um do outro sempre que quisessem. Mas cada um tinha seu próprio banheiro, que no geral nem eram muito utilizados, pois acabavam usando os seus quartos apenas para brincar e fazer tarefas escolares. Na hora de dormir, era para o nosso quarto que se dirigiam. Minha filha foi a primeira a começar a testemunhar coisas estranhas. Ela insistia que via a figura de um homem com uma capa preta, e isso se deu por várias vezes. Minha mãe, quando nos visitava e dormia no quarto da minha filha, dizia escutar barulhos vindo do quarto do meu filho, como se estivessem brincando com os brinquedos dele durante a noite. Uma sobrinha minha, que na época foi morar conosco e ocupava o quarto da minha filha, me relatava que durante a noite acendiam as luzes do quarto do nada, do banheiro também, e mexiam as coisas de lugar. Por exemplo, ela deixava um objeto num determinado canto do quarto e achava misteriosamente em outro lugar. A nossa empregada doméstica quase que diariamente tinha alguma experiência sobrenatural para contar. Eu percebia que ela tinha até medo de estar sozinha na casa. O banheiro do quarto do meu filho era um dos cantos mais assombrados da casa. Deixávamos itens de higiene pessoal lacrados na caixa, e quando íamos pegar, estavam abertos e com aparência de usados, sendo que ninguém usava aquele banheiro. Era usado inclusive como depósito. Comecei a perceber que havia algo de estranho com aquela casa. Foi quando decidi que não queria mais continuar morando nela. Conversei com meu marido e decidimos vendê-la. Colocamos uma placa de venda, mas não aparecia ninguém interessado. E como só poderíamos comprar outra casa com a venda daquela, tivemos que continuar vivendo ali, por mais de 3 anos ainda. Enquanto isso, as experiências sobrenaturais só aumentavam. Foram inúmeras vezes em que encontramos o bebedouro com a torneira ligada. Uma outra vez aconteceu algo bastante curioso. Fomos visitar minha sogra e meu marido acabou esquecendo o celular em cima da mesa, na cozinha de casa. E enquanto estávamos na casa da minha sogra, o telefone do meu marido, de lá de dentro da casa, começou a ligar para o telefone de todos nós, meu e dos meus filhos. E quando atendíamos, ouvíamos apenas uma respiração. E o detalhe mais assustador nisso é que nesse momento não havia ninguém em casa. No nosso último Réveillon morando lá, aconteceu um fato que deixou a todos nós aterrorizados. Estávamos voltando da ceia, que foi na casa da minha sogra. Nosso costume era cear com eles e passar a virada de ano em nossa casa mesmo. Meu marido preferia fazer assim para evitar retornar para casa após a meia-noite, quando a cidade estava muito movimentada por conta dos festejos.
Quando chegamos em casa, ficamos eu e as crianças aguardando dentro do carro, enquanto meu marido abria o portão que dava acesso à garagem. Mas de repente ele retornou para o carro, quase correndo. Sua expressão era de puro medo. Entrou no carro e foi logo me mandando ligar para a polícia. Nossa história já vai continuar. Mas antes gostaríamos de saber sua opinião. Está gostando dos nossos vídeos? Então quero te fazer um convite especial. Se inscreva em nosso canal, ative o sininho de notificações e se gostar desse vídeo, não esquece de deixar o seu like. Além de ser muito importante para a gente saber que você curtiu o nosso conteúdo, ele nos ajuda a crescer aqui dentro da plataforma, para que possamos continuar produzindo conteúdo de qualidade e com muito carinho para vocês. Ele disse que havia um invasor dentro de casa. Me apavorei de imediato, mas mesmo em meio àquela tensão toda, me lembrei do quão segura era a casa. Todas as janelas e basculantes possuíam grades super resistentes. O teto era todo em laje. Não havia como alguém ter entrado ali. Só havia acesso pela parte da frente e a porta e portão seguiam trancados. Se, ocasionalmente, o tal invasor tivesse entrado no momento em que estávamos saindo para a casa da minha sogra, o que eu duvidava muito, pois não teria como isso ter acontecido sem que percebêssemos, mas digamos que tivesse entrado, ele ainda estaria ali, pois não tinha como escapar. Me enchi de coragem e avisei meu marido que entraria na casa. Ele ficou zangado comigo. Disse que eu estava ficando doido, mas no fundo, o que eu queria mesmo era provar a ele que não havia ninguém ali dentro, pelo menos do plano físico. Bati na casa da babá da minha filha, que morava quase em frente de casa. Chamei ela para entrar na casa comigo. Ela aceitou e ainda me disse em tom irônico: eu lhe disse que essa casa é mal assombrada. Mesmo sob críticas do meu marido, entramos na casa. Olhamos em cada cômodo e não havia ninguém lá. A partir desse episódio, todos acreditamos que aquela casa possuía algo de sobrenatural. Procurei aquele vizinho que havia nos aconselhado a não morar ali e finalmente pedi que ele me contasse o que ele sabia sobre aquele local. Ao que ele prontamente me contou. Segundo ele, ali naquele terreno, há muitas décadas atrás, teria sido um barracão de construção de alegorias para festivais folclóricos da cidade, e que, para conseguir resultados positivos nos concursos de melhor alegoria, eles faziam rituais de magia negra naquele lugar. Havia até um boato de que bem no local onde estava situado o banheiro do meu filho, havia uma mulher enterrada. Aquilo tudo me deixou muito assustada. E eu pedi com muita fé que Deus me ajudasse a vender logo aquela casa. E agradeço muito a providência divina, porque não demorou muito e minha oração foi atendida. Apesar da enorme vontade de fechar o negócio, não pude deixar de alertar o casal que a comprou das atividades que lá eram recorrentes. Mas assim como eu, eles não levaram a sério. E, curiosamente, antes de irem viver ali, aparentavam ter um casamento feliz, mas não demorou a se separarem após a mudança para a casa nova. A mulher ficou na casa e mora nela até hoje. E sobre os eventos paranormais? Bem, pessoas próximas a eles contam que continuam acontecendo. Contextualizando. É comum relatos de espaços que foram palcos de tragédias serem amaldiçoados
E por conta disso, pessoas praticantes de rituais que invocam entidades de baixa vibração acabam escolhendo esses locais para realizarem suas práticas religiosas. Mal sabem elas que essas atividades acabam atraindo energias cada vez mais negativas para o local. É importante que, por maior que seja o ceticismo, quando pensar em adquirir um imóvel, conhecer primeiro um pouco da história do mesmo, para evitar problemas posteriores. E caso se descubra o problema, depois de ter se mudado, é primordial buscar ajuda de especialistas no assunto. Há mais mistérios entre o céu e a terra do que a vã filosofia dos homens possa imaginar. William Shakespeare. Histórias Contadas agradece sua companhia até aqui. Até a próxima, se Deus quiser.